Já, podem falar. Nós estamos fazendo um estudo desde que a gente voltou nesse finalzinho do ano passado. Nós estamos estudando o quê? Podem falar, a irmã Fátima vai anotar quem participar. As obras da carne. É isso, gente? Vocês concordam? Sim. As obras da carne. Ok, as obras da carne, não é isso? E onde é que fica o texto das obras da carne? Gálatas. Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, 5, o quê? 19. Como? Gálatas 5, 19. 19 a Mais que 22. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, quem está com a Bíblia, vamos lá, Gálatas 5. 19. Não, é mais que 19. 19. Gálatas 5, quanto, Suzy? Oi, sim. Começa Já achei. onde? As obras da carne são conhecidas e são. Fica em que versículo? 19. Não, e vai até onde? Vai até o 21. Até o 21. Isso, então vamos todo mundo repetir. Gálatas 5, do 19 ao 21. Certo? E a gente Certo. sabe que a gente não está decorando o versículo todo, mas seria interessante a gente ler de vez em quando. O que diz esse Gálatas 5, 21, Suzy? Sem olhar, vamos lá. As obras da carne são conhecidas e são. O que diz? Adultério, prostituição. Que no caso pode ser. Cada Bíblia vai dizer alguma coisa, né? Impureza, lascívia. O que mais? Prostituição, impureza, lascívia. Inveja, Idolatria, feitiçaria, Feitiçarias, iras, discórdias, dissensões, iras, Porfia. porfias, Glutonaria. isso, beijas, bebedice, glutonaria, isso, e coisas coisas semelhantes a essas, não é isso? É. A respeito dos quais eu já disse e vos escrevi que não que não herdarão o reino de Deus os que herdarão o reino de Deus. não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, tá certo? Fátima, nesse estudo, todo mundo que está aqui hoje participou, tá bem? Todo mundo está participando. Então, ó, as obras da carne são conhecidas. E esse estudo que nós estamos fazendo, nós começamos falando desde o primeiro versículo, dizendo assim: ora, as obras da carne são conhecidas, até ali a gente fez 2 estudos compridos sobre isso, não é isso? Aí, a gente agora, nessa segunda parte, nós estamos estudando as obras os pecados, nós dividimos os pecados físicos. Bom, agora esse aqui valendo o ponto. Nós fizemos uma divisão. Nesse tanto de pecado que a gente viu aí, nós fizemos uma divisãozinha, em 3 básicos. Os estudiosos fazem várias divisões, mas a gente, nesse estudo, dividiu basicamente em 3. Quais são os três grandes grupos que nós dividimos as obras da carne? De natureza física e espiritual. Física, espiritual, a Patrícia falou, a Rafa está dizendo física, espiritual e o que mais? Moral ou social, tá certo? Moral, social. Física, espiritual e moral ou social, tá bom? Não que as outras não sejam espirituais ou não sejam morais, mas é porque fica mais fácil o estudo, tudo que a gente pega de livro, fica mais fácil a gente fazer uma divisão. Então, nós entramos primeiro pelos pecados físicos. E os pecados físicos nós dividimos em 2. Quais foram os 2 pecados, os 2 grupos de pecado físico que nós dividimos? Adultério e fornicação. Não. Fornicação. Não? Os pecados físicos estão divididos em 2 grupos. Ixi, eu tenho anotado. Pecados físicos. Adultério. Não, adultério faz parte de um grupo, é dentro de um dos grupos que foram divididos os pecados físicos. Não é prostituição? Não, é a prostituição e impureza que nós já falamos, está dentro de um desses 2 grupos. É assim, ó, 2 grupos, os pecados físicos, aqui, físicos, 1 ou 2 grupos. Aí é o físico e o outro. Esse nós não falamos até agora ainda nada, só fizemos naquela introdução. Natureza sexual.
O pecado físico, de natureza sexual, e qual é o outro que a gente ainda não entrou? Impureza. Com relação à saúde. Lembra quando nós estávamos mostrando as estatísticas? A gente falou sobre os pecados de natureza sexual que estão se proliferando de forma espantosa, e nós vimos também os pecados de natureza com respeito à saúde, como a bebedice e a glutonaria. Lembram? Então, vamos lá. Nós dividimos em 3 grandes grupos. Os pecados físicos, os pecados de natureza espiritual e os pecados de natureza moral ou social, tá bom? Os pecados físicos, que são os que nós estamos estudando agora, nós dividimos em 2. Pecados de natureza sexual e pecados que dizem respeito à saúde. Combinado? O que nós estamos estudando agora são os 2 pecados que dizem respeito à natureza sexual, que foram divididos em 3 grupos, que foi adultério e fornicação, que eu falei que eles sempre estão juntos, mas são nomes diferentes, e nas Bíblias, por que uma Bíblia tem 9, de descrição de 9 pecados, outro tem 7, outro tem... É porque eles dividem, por exemplo, tem Bíblia que diz adultério e fornicação, e impureza e lascívia, tá certo? Então, não está errado. No original, eles são adultério, fornicação, impureza e lascívia, tá bom? Então, vamos falar um pouco, nós já falamos sobre 2. Quais foram os 2 que nós já falamos? Adultério, fornicação e impureza. E o outro foi Impureza. a impureza, não é isso? E uma coisa que eu queria deixar bem claro para as irmãs, a gente pode pensar assim, poxa, isso não tem nada a ver não tem muito a ver com a gente, porque nós não temos muito caso de adultério ou de fornicação, a gente pode não ter esses pecados muito presentes na nossa igreja, na vida da nossa família, mas esses pecados estão uma quantidade enorme dentro das igrejas. Você me já comprou certo? bolo, por que eu tenho que comer aqui do jeito que eu Opa! Então, os pecados que nós estamos estudando, eles podem não estar muito diretamente relacionados com a nossa família ou com a nossa igreja, mas é importante que a gente saiba porque eles estão permeando todas as igrejas evangélicas, tá bom? Que era ainda um reduto que estava um pouco afastado desses pecados. Tá legal? Então, a gente vai agora estudar, vamos continuar no nosso... Cadê? Vamos dividir, vamos estudar aqui Pronto. Aqui nós vamos estudar os pecados, adultério, fornicação, impureza, e hoje nós vamos estudar lascívia, tá bom? O que é lascívia? Vou dar um minutinho para vocês pensarem um pouquinho, se vocês... Não precisa falar, não. Só na cabeça de vocês, vocês já têm noção do que é lascívia. Não é que é um nome que não é muito comum para a gente? Então, vamos lá ver o que é lascívia. Olha o que a gente vai estudar sobre lascívia. A lascívia, nós temos... A palavra grega, acelgeia, significa várias coisas. Ela significa, por exemplo, luxúria. Vamos ver o que é luxúria. A luxúria é um intenso desejo pelas coisas do corpo. A luxúria é um intenso desejo para satisfazer o seu corpo. Você tem uma luxúria, não necessariamente só sexual, mas você tem uma luxúria. Você quer satisfazer o desejo do seu corpo. A sensualidade são atos, maneiras de agir, modos de se comportar, gestos que têm o objetivo primordial de despertar o interesse sexual do outro. Isso é a sensualidade, tá certo? Você tem atos, atitudes, você tem gestos. Então, a pessoa que é sensual, a gente sabe aquela pessoa que é sensual. É tudo planejado para despertar o interesse sexual. O que é... Aqui o outro é uma tendência morbidamente intensa para a sexualidade. Morbidamente é doente, é uma tendência doentia para a sexualidade, tá bem? Uma coisa que é saudável, que é natural, mas se aquilo existe dentro do ser humano como uma forma doentia, isso é lascívia.
Outra que tem aqui dizendo é a falta de domínio próprio. Você não tem domínio sobre nenhuma dessas características. É lascívia, você é uma pessoa lasciva. Também a dissolução da moral. Então, a pessoa lasciva, a lascividade é a dissolução da moral através de atos indecentes que chocam o público. Então, qualquer coisa que tem uma indecência que choca o público era uma lascívia. A gente pode dizer assim, irmã, quase hoje em dia nada choca o público, ninguém se choca com mais nada. Então, a gente já deve ter uma lanterna vermelha desse tamanho na cabeça, porque o que chocava as pessoas de um pouco de tempo atrás já não choca mais ninguém. E isso é muito grave e é muito sério, tá certo? O que a gente pode dizer agora sobre essa devassidão, sobre essa lascívia? Ela tem assolado, ela tem avançado na sociedade de uma forma muito grande, e ela tem alcançado e atingido o meio evangélico que já não é mais imperceptível. A devassidão, a lascívia já está dentro do meio evangélico. Por quê? Porque o meio evangélico tem aberto as portas completamente para o mundanismo. Totalmente aberto. Não existe mais as barreiras que há um pouco de tempo atrás existiam no meio evangélico. O que existe hoje é uma porta aberta, totalmente escancarada para o mundanismo, tá certo? E Deus diz que os santos, as pessoas regeneradas, eles não vivam de acordo com as paixões da carne. Deus disse isso para a gente, que a gente não tem que viver de acordo com as paixões que habitavam na nossa carne, que outrora a gente obedecia. O que a gente tem que viver agora é segundo o Espírito, tá certo? Vamos ver, então, o que diz lá em 1 Pedro 4:2. Olha o que diz. Diz assim, ó. Para que, no tempo que vos resta na carne, ou seja, enquanto nós estamos vivos aqui nessa terra, já não vivamos de acordo com as paixões dos homens, as paixões terrenas, mas segundo a vontade de Deus. Eu queria que antes agora da gente continuar, que a gente pensasse um pouquinho numa coisa que eu anotei aqui, olha. Existe uma coisa que é essa devassidão que está tomando conta, essa luxúria, essa como é que chama? Lascívia, essa sensualidade que a gente não está vendo mais só no mundo, mas que a gente está vendo dentro do meio evangélico, dentro do corpo do mundo evangélico que nós frequentamos, ela está sendo de uma forma progressiva e violenta. Não existe mais a gente pensar que aquelas coisas que eram do mundo estavam separadas das coisas de Deus. Não existe mais. Tem um homem, é um grande pregador, firmado, é uma pessoa fidelíssima à palavra de Deus e ao próprio Deus, que chama Charles Spurgeon. Alguém já ouviu falar nesse homem, Charles Spurgeon? Só levanta a mão. Fátima, alguém mais? Já, né? Irmã Neida, irmã Nilce. Então, é um homem muito conhecido, Charles Spurgeon. É muito interessante a gente estudar a história desse homem, além dos sermões que ele pregou, além dos livros que ele escreveu, ele era uma pessoa muito, muito fiel a Deus. É interessante a gente pensar na morte desse homem. Ele morreu. A esposa dele, depois que ele morreu, disse que ele morreu de desgosto, que os últimos tempos de luta dele contra a fé que foi entregue, de uma vez por todas foi entregue aos santos, essa luta dele na revista mensal que ele tinha, nos sermões, e nas reuniões dele, que acabaram por matar esse homem. Mas vamos ver o que ele fez. Sabe o que aconteceu com Charles Spurgeon? Ele viveu morreu em 1880 ou 1890. Eu não vi direito quando foi a data da morte dele, mas eu sei que em 1889, 87, começou um movimento lá na Inglaterra que foi chamado de o declínio. Então, gente, 1887, 100 anos depois era 1987. 97, 2007, 2017. 130 anos atrás, esse homem já estava levantando uma bandeira dizendo que o mundanismo estava assolando, estava entrando, estava varrendo o meio, e sabe qual era o meio que ele vivia? O meio batista, ele era batista.
E ele estava lutando para que esse mundanismo não entrasse, que a perda da sã doutrina, ela não entrasse e não saísse levando como se fosse uma enxurrada as doutrinas afirmadas da palavra de Deus. Então, esse homem fazia vários... como é que eu digo? Publicações, e ele fez reuniões, e ele saiu da União Batista, do local que ele estava e daquela época. Ele deixou de fazer parte dessa associação, porque ele disse que eles estavam permitindo que pessoas não regeneradas entrassem na igreja, fizessem parte do hall de membros, e que pessoas não regeneradas estivessem influenciando nas decisões do povo de Deus. Então, esse homem pedindo naquela época para que isso não acontecesse. Então, eu queria que vocês entendessem, se isso estava acontecendo há 130 anos atrás, 130 e poucos anos atrás, como que não está agora, gente? Como que não está agora? Vamos agora ver se a gente... Vou sair daqui um minuto, eu vou entrar numa outra coisa aqui, que eu quero ver se as irmãs conseguem... Vamos lá, vou fazer aqui um desenho aqui, muito, muito rápido, vamos dizer aqui, ó. Nós temos aqui uma linha, tá bom? Faz de conta que essa linha aqui é a história da igreja ao longo dos tempos, tá bem? Ao longo dos tempos. Vamos pensar que isso aqui é a história da igreja ao longo dos tempos, essa linha, tá bom? Tá. Aí eu queria que mostrasse uma coisa para vocês. O que é um desvio doutrinário? Vamos dizer que a igreja vem caminhando com as doutrinas dos apóstolos, com o partir do pão, com as orações e a comunhão, como saiu de Atos. Mas chega num determinado ponto que a igreja começa a estabelecer um desviozinho bem pequenininho, ó. Tá vendo? Vocês estão acompanhando? Tem um desviozinho bem pequenininho aqui, ó. Aí todo mundo pode pensar assim... Mas é pequeno, olha só, a história da igreja está vindo, chegou num determinado ponto, houve só um desviozinho, olha, pode sim bater palma, pode sim usar o que quiser, fazer o que quiser, casar e separar, pode namorar, pode não acreditar que a palavra de Deus é divinamente inspirada, toda ela, pode sim não acreditar que Cristo não era Deus, perfeitamente Deus, totalmente Deus, pode sim acreditar que ele não era um homem totalmente homem, que ele era um espírito, pode acreditar que ele... Ou seja, vários desvios doutrinários. Na época, era um pequenininho assim. Mas olha o que acontece, isso aqui, vamos dizer que fosse um determinado ponto da história, aqui eu não sei que tempo foi, vamos chamar isso ao longo... Vários momentos da história aconteceram pequenos desvios. Olha o que acontece com esse desvio aqui, gente. Quando a gente leva ele ao longo do tempo. Você vê que era bem pequenininho, não era? Está todo mundo vendo que ele é bem pequenininho. Olha ao longo do tempo como é que ele fica. Ó, o ângulo que é aqui, bora para trazer para cá assim, olha. Aquele desvio que começou bem pequenininho aqui, vamos pegar aqui uma cor aqui. Ele começou bem pequenininho aqui. Ó, era um desviozinho de nada aqui. Vocês estão vendo o que acontece quando a gente deixa entrar um desviozinho pequeno dentro do povo de Deus, dentro da doutrina de Deus? Chegou bem aqui, olha o desvio da igreja fiel a Deus, como é que estava. Olha o tamanho que esse desvio anos depois chegou. Olha o tamanho que esse desvio chegou e olha o tamanho que ele vai chegar ao longo de daqui para frente, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Então, no momento, o que a gente aceita que entre na igreja como sendo um pequeno detalhe, gente, não vamos criar caso nisso não, porque é tão pequenininho. Aí, se acreditar que verdadeiramente Cristo ressuscitou, ressuscitou, mas para que a gente vai brigar por isso? Sei lá qual é a doutrina que vai ser atingida ou violentada, mas se a gente permite esse desvio desse tamanho, a gente vai ver que esse desvio, com o tempo, ele vai aumentando, chega anos depois, ele está um desvio que já não tem mais volta. Então, o que eu queria dizer para vocês era, em termos morais, é do mesmo jeito. Moralmente, é da mesma forma. A gente permite que pequenos desvios entrem no seio da igreja cristã, que crê em Cristo como Salvador, a igreja resgatada pelo sangue de Cristo.
Aí aquele desvio entra naquele momento da história. Aí ele vai passando os anos, quando chega na nossa época, a gente está vendo o que a gente está vendo no mundo da igreja. Eu mostrei que tem uma família de evangélicos aqui, que eles fazem casamento gay, que a esposa do pastor posou nua, né? Nós já vimos isso na aula passada. Então, é assim a igreja evangélica, está tendo casamento evangélico, está tendo, por exemplo, a mulher ensinar. Vamos pegar um exemplo da mulher ensinar. A mulher ensinar, não tem problema não, porque a mulher também é inteligente, o feminismo chegou para acabar com tudo, né? Ou para melhorar para a gente, não acho que a gente deva saber se ele melhorou ou se ele piorou. Como eu falei da última vez, você usufrui do que ele traz para você. A mulher pode estudar? Vamos estudar. A mulher pode trabalhar? Vamos trabalhar. Mas a nossa prioridade atrás de movimento feminista? Não. A nossa prioridade é buscar glorificar a Deus na nossa vida. Então, vamos ver aqui. A mulher pode ser ensinar na congregação toda. Minhas irmãs, Deus disse que não pode. Aí a gente, talvez no momento que as pessoas permitirem que uma irmã que conhece muito, vamos dizer que tem uma irmã que conhece muito alguma coisa dentro da igreja, mais do que vários homens. Aí aquela irmã vai e começa a dar aula para a congregação toda, só aquele tema. Aí depois ela foi e começou. Aí a mulher começa a dominar, e Deus diz que não pode. É proibido, ele diz que a mulher não é permitido ensinar, exercer autoridade na igreja. Então, se a gente permite um desviozinho desse tamanho aqui, cadê aqui? Quando ele chegar aqui, ele vai estar que tamanho? Hoje, as mulheres tomando conta de tudo, e não é o fator da mulher tomar conta, não tem problema nenhum. Se Deus tivesse dito, as mulheres serão as líderes da igreja, não teria problema nenhum. O problema é que Deus disse que não. Da mesma forma, o comportamento nosso no mundo, enquanto a gente habita nesse mundo, a gente tem que se comportar de maneira a glorificar a Deus. É o que falar, é o que vestir, é o que pensar, é como ocupa o nosso tempo, é como ocupa a nossa mente. Se a gente deixa o desvio entrar, minhas irmãs, não nos iludamos, ele vai acabar com tudo. A gente não sabe em que momento que foi permitido que as moças cristãs namorassem e os rapazes cristãos namorassem. Não se sabe em que momento. Sabe que antigamente não era permitido. Mas não era permitido, não era para o mundo evangélico só, não. Os casais, eles não viviam namorando uns com os outros, não. Não existia isso. Mas entrou na igreja isso. E o que acontece hoje é que uma moça cristã, quando ela vai casar, ela já passou pela mão de não sei quantas pessoas. E não é só as cristãs, não. A gente que vem do mundo, a gente, quando vai conhecer a Cristo, a gente já fez várias coisas. Quem teve uma família rigorosa, eu agradeço a Deus demais, meu pai ter sido um homem rigorosíssimo. Na época eu chorava, gente. Meninas, eu esperneava, essa Patrícia, essa Rosana, a gente chorava, esperneava. Papai dizia, não pode, vai dormir na casa dos outros, não pode. Passa, vai tirar essa roupa para poder trocar por uma roupa que preste. Batia na boca da gente, a mamãe, se a gente falasse aquele nome que começa com M, né? Era mão na boca. Então, eu agradeço hoje a Deus, mas na época eu chorava. Mas hoje eu agradeço a Deus porque eu tenho pouca coisa, não que eu não tenha do que me arrepender da minha impiedade, não. Mas pelo menos Deus me preservou de me arrepender de muito mais. Mas as meninas cristãs estão enxergando, recebendo um evangelicalismo, que ele está dizendo que você pode fazer tudo, pode vestir o que quiser, falar o que quiser, assistir o que quiser, namorar com quem quiser, com quantos quiser. Quando esse desvio chegar lá na frente, não tem mais volta. Então, é isso que a gente está vendo aqui hoje. Vamos lá, voltar aqui para o nosso... O que nós estamos vendo hoje? Opa, espera ainda. Que essa devassidão, ela tem entrado no mundo evangélico, no mundo cristão, e o mundanismo tem tomado conta de tudo. E Deus disse que a gente não deve viver como a gente vive os homens na impiedade. Aí, olha o que essa figura está dizendo aqui, dos tempos de Noé. A gente, se eu perguntar para as irmãs agora, muitas vão dizer, sim, nós estamos nos últimos tempos, nós estamos nos últimos momentos. Mas, minhas irmãs, a gente acreditar que nós estamos nos últimos momentos tem uma implicação seríssima. Porque se a gente achar que a gente está nos últimos momentos da era cristã, da igreja cristã, a gente vai verificar que nós estamos como nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias que antecederam ao dilúvio, que as pessoas iam vivendo a vida achando que estava tudo muito bem, e eles casavam, davam em casamento, comiam, bebiam, e não se aperceberam quando veio o dilúvio e levou a todos. Só não levou quem?
aqueles que estavam dentro da arca. E talvez hoje em dia estar dentro da arca seja aquelas pessoas que estão atentas, procurando saber o que é que Deus diz na palavra dele, o que é que ele quer que a gente saiba, como é que é entrar nessa arca. E Jesus Cristo diz que ele é a porta. E muita gente pode achar que está dentro da porta, que entrou pela porta, mas se está olhando para o mundo e vivendo como o mundo diz que tem que viver, a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, é importante que a gente faça uma reflexão na nossa mente se nós estamos mesmo em Cristo. Porque se nós não estivermos, minhas irmãs, não vale a pena a gente dizer que é evangélica e está perdendo as coisas que o mundo oferece. De que adianta a gente ser evangélico, ser religioso e perder essas coisas que o prazer que o mundo oferece está dando? Isso faz mal, deixa um doido. Agora, sabendo disso, que você pode estar fazendo as coisas que o mundo faz, rejeitando a Cristo, fechando os olhos para a palavra dele, mas ele vai cobrar um preço. Ele disse que ele virá e que o juízo dele virá. Ele disse que, como foi nos dias de Noé, não vai ser por água, mas virá uma grande tribulação sobre a terra, depois virá uma grande batalha, depois virá o fim e essa terra vai ser terminada em fogo. Então, as pessoas que estão no mundo, elas deveriam estar preocupadas com isso, mas elas não estão. Então, nossa preocupação tem que ser com quem? Com aqueles que estão dentro da igreja. Os do mundo, a gente evangeliza e diz que Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. E que aquele que recebe a Cristo como Salvador, recebe a salvação e o perdão dos pecados. Mas para os que estão dentro da igreja, a gente tem que dizer, olha o que ele disse, que quando ele viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o desígnio do coração humano, ele mandou o dilúvio. Então, minhas irmãs, não tem por que a gente achar que não é o dia, que hoje não é como era naquele tempo. É continuamente mal. Olha, sabe o que eu estava lendo hoje sobre a vacinação no mundo? Eu não estava lendo a história de Covid, eu não estava prestando atenção, mas eu estou apavorada agora e eu acabo... Não é nem que eu não me interessasse, não. É porque eu fico como a irmã Fátima disse quando sabe que o povo está doente, que ela fica nervosa. Eu não fico nervosa, não, eu fico com raiva. E para eu não ficar com raiva, não ficar o povo ruim, esse povo... Aí eu paro de olhar. Mas sabe o que estava dizendo nos Estados Unidos hoje, o presidente que vai assumir essa semana que vem? O John... sei lá, o Biden, sei lá, o homem lá que ganhou, sabe o que ele disse? Que ele viu uma quantidade enorme de vacina que não está sendo, não está sendo utilizada porque os critérios são tão rigorosos, tem que ser pessoas há mais de 60 anos, tem que ser pessoa que trabalha na saúde, tem que ser pessoa não sei de quê. E é tão rigor que eles estão com a pilha de vacina e eles não estão entregando as vacinas porque é rigoroso demais o critério. Me diga se isso não é maldade do coração, as pessoas morrendo e eles preocupados com o critério. Se eles tivessem já vacinado todo mundo com a vacina que tem, já estava faltando vacina, já tinha mais gente para ser vacinado. Então, a maldade está tomando conta do mundo. Não tem mais onde a gente correr pela maldade. E Deus disse que quando acontecesse isso, viria o fim. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Vamos ver o conceito dentro do nosso que nós estamos estudando, o nosso conceito de lascívia. Nós vimos vários, o que a palavra quer dizer, e um dos conceitos que me chama muita atenção com relação à lascívia, que é o quê? Atos, modos, gestos de se comportar, exprimir sentimentos voltados para despertar e impulsionar a sexualidade, a sensualidade no outro, tá certo? Está dizendo que é 10 minutos. Deixa eu ver aqui só um pouquinho aqui para as irmãs. Olha aqui. Está terminando o nosso tempo. Conceito de defraudação, que a gente ia ver agora. Está terminando o nosso tempo. E seria interessante que a gente pudesse continuar isso com um tempo mais demorado. Tá bom? Então, eu queria que as irmãs vissem que essa introdução que eu fiz hoje, eu estava me prometendo fazer isso, para que a gente entendesse um pouco por que estudar obras da carne, porque a gente está dentro de uma igreja evangélica, que o mundo está lá dentro, que os evangélicos não estão se preocupando mais na separação, os evangélicos não querem saber se a pessoa não é convertida, não tem testemunho de convertido, não tem atitude de convertido, mas elas fazem parte do rol de membro. Então, a gente precisa entender que isso que a gente está vendo é o final dos tempos. Eu falei para vocês do Spurgeon, que foi em 1887, ele já se apartou de uma
a Associação Batista, porque eles já estavam fazendo isso. Imagina o desvio naquela época, o tamanho que era, desse tamanho aqui, e o desvio que está hoje, que tamanho que já está? Imenso. Então, antes da gente entrar, que é a última parte dos pecados de natureza sexual, que foi adultério e fornicação, a gente pode pensar assim, a gente está longe disso. Não estamos. Não estamos. A gente viu a impureza, uma atitude de pensamento e de maneiras e atos também impuros, contrários ao que Deus diz, contrário à santidade que Deus quer que a gente tenha, também não está longe da gente. E agora esse conceito de lascívia, que o mundo pratica naturalmente e que está entrando na igreja e que está entrando no nosso meio, tá bom? Então, eu queria que as irmãs, vai estar postado lá no blog esse estudo completo. Eu queria que as irmãs estudassem, para a gente, na semana que vem, conseguir vocês me darem alguma sugestão, me dizerem alguma coisa que eu esqueci, ou me darem um exemplo, sei lá, vocês falarem alguma coisa, participarem mais da aula, tá bem? Então, esse vídeo vai estar postado, também vai estar lá o resto do estudo que nós vamos estudar semana que vem, e eu queria que as irmãs dessem uma lida para a gente conseguir enriquecer mais a nossa aula, combinado? Vou tirar uma foto aqui. Eu nunca sei tirar foto. Já olhando todo mundo, bonito? Pronto, eu fiquei assim, ó. Vou tirar outra. Então, gente, vou fazer a oração e vai já terminar o tempo, a gente vai encerrar, e semana que vem, sexta-feira, a gente entra nesse estudo, que, na final de contas, eu não falei tudo, porque eu queria falar hoje, porque eu quis fazer essa introdução e mostrar para vocês que o desvio entra pequeno, mas que ele chega num momento grande e que nós já estamos nessa época do desvio muito grande. E eu acredito que nós estamos nos últimos tempos, sim. É possível que a gente passe o ano inteiro trancadas dentro de casa, com a internet adestrando, doutrinando nossa mente. Mais um ano, nós passamos nós vamos passar o segundo com a internet, doutrinando a mente dessas pequenas aí. Se nós não tivermos força de vontade para dizer não para as nossas filhas, o mundo, Satanás, vai levá-los, que tem os meninos, e Deus um dia vai vir cobrar de nós o nosso comportamento. Se ele vai salvar as nossas filhas, é ele que sabe, mas ele vai cobrar de nós o nosso comportamento. Então, vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, firmes, Senhor, à tua palavra, ao teu Santo Espírito, à tua obra maravilhosa, que o Senhor morreu para pagar os nossos pecados, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos dignas, Senhor, do teu amor. No nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãs? Boa noite. Amém, obrigada. Muito bom ver vocês, hein? Boa noite, irmãs. Amém. Boa noite, boa semana para